Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Você que é do setor de engenharia, geociências, enfim, todos os setores abrangidos pelos CREAS, pelo Confea, não, fique aí, não saia, porque o programa lhe interessa. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, com apoio do CREA Ceará, com apoio do Sistema Fé Comércio, do sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e também da Rede Participar Brasil de Tecnologia, Soluções em Softwares de Relacionamento. Nosso programa é transmitido pelo YouTube e também através da nossa TV, pela BrisaNet, canal 176, através da Telecab, canal 94, e também através da TCM, canal 16.6. Lembrando, você ainda que não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, inscreva-se, aperta aí no sininho, todas as notificações, que sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo, ou seja, do Diálogo Empreendedor, ou seja, do Acelerador de Gestão, Geração de Resultado e outros conteúdos, você vai receber o alerta aí e conferir em primeira mão, e o nosso Instagram, @economicnewsbrasil.com.br. O nosso convidado de hoje é Emanuel Maia. Ele é o presidente do CREA Ceará, nosso apoiador, que desde já eu agradeço aí o apoio da instituição ao nosso projeto de contribuição para o ecossistema do empreendedorismo no país. Emanuel é engenheiro civil, formado pela Unifor em 2002. Ele atua no ramo de consultoria em engenharia de custos e atualmente ele está no segundo mandato à frente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, o CREA. Olá, presidente, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, Jackson. Boa noite a todos os seus seguidores que estão aí conferindo esse diálogo de hoje, tão importante para o segmento da engenharia, já que trata de empreendedorismo, coisa que a gente precisa ampliar essa visão empreendedora dentro do Brasil, né? E fazer com que o brasileiro atue de forma mais positiva dentro desse segmento. Presidente, eu queria começar lhe perguntando, de acordo com recentes pesquisas aí entre os conselhos regionais dos CREAS, o senhor é tido aí como um dos presidentes mais admirados pela sua gestão, pelo dinamismo. E eu gostaria de perguntar, o que é que o senhor fez no seu mandato, já desde o primeiro, que está no segundo, que fez essa revolução no CREA Ceará, em que o senhor mudou e revolucionou a gestão? Perfeito, Jackson. A gente acaba se sentindo Quais muito as principais lisonjeado. mudanças de inovação que o senhor empreendeu, que isso despertou a atenção dos seus outros colegas presidentes dos outros regionais? Perfeito, Jackson. A gente fica muito lisonjeado quando tem esse tipo de elogio, né? Eu acho que ninguém acha ruim, não. Muito pelo contrário. E uma das principais coisas que eu tinha em mente quando assumi o conselho em 2018 era a inconformalidade, na verdade, de um mau serviço prestado pelo serviço público, né? Geralmente a gente tem no setor público, na administração pública, uma referência de mau serviço, uma referência de burocracia, de atraso, e aí eu não conformado com isso, me coloquei à disposição dos profissionais e implementei uma gestão mais voltada para uma cultura ágil, vamos assim dizer. Hoje em dia está muito em voga essa questão de cultura ágil, uma mudança de cultura de forma rápida. E aí a gente fez isso lá no CREA, tá? Mexemos em todos os processos internos do CREA, eles foram enxugados para reduzir um foco, principalmente, em reduzir o tempo, reduzir a quantidade de saltos que o processo dá de mão em mão e também dar qualidade ao atendimento ao profissional, fazer com que o profissional seja bem atendido. E aí a gente implementou todos os serviços do CREA via internet. Hoje, Jackson, eu me arrisco a dizer de que é o único órgão público entre conselhos classistas que 100% dos serviços ofertados são feitos online. O profissional não precisa ir ao CREA para nada. E são vários sistemas que nós implementamos desde 2018 e a gente está numa fase agora de aperfeiçoamento disso, inclusive implementando inteligência artificial em atendimento via WhatsApp e redes sociais. O profissional acessa o WhatsApp, faz uma solicitação e quem responde não é uma pessoa, não é um servidor do CREA, é um computador, é uma inteligência artificial. Isso gerou um atendimento 24 horas. Hoje, um profissional, alguns serviços, a gente está em fase de implementação,
Alguns serviços são prestados 24 horas. Criamos a Carta Expressa, que é um documento, uma certidão de acervo técnico do CREA, que é emitida praticamente no mesmo dia que é dada a entrada. Antes, esse documento demorava mais de 120 dias para ser emitido. Melhoramos o diálogo com os profissionais, criamos uma série de ferramentas que favorecem essa aproximação. E isso é bom, porque o profissional passa a entender qual é o real papel do CREA dentro da sociedade. Além do real papel do CREA, isso agiliza muito para que o próprio profissional possa desempenhar com mais vigor a sua própria atividade, né? Perfeitamente. Para você ter uma ideia, o CREA, hoje, ele tem uma sede aqui no centro, aqui na Castro Silva, número 81, e 12 inspetorias no interior do estado. Antes, aqui na sede, o profissional tinha que se deslocar até a sede para fazer uma série de serviços. Aí você imagine, o cara se deslocar aqui da aldeota até o centro da cidade, já leva aí uns 30 minutos, arranjar um local para parar e tudo. E hoje não. Ele pode entrar no site do CREA, ser atendido por um balcão virtual de atendimento, que foi outra melhoria que a gente fez no site, onde lá tem 12 salas de videoconferências, onde servidores do CREA atendem aos profissionais. Esse número, só essa ação reduziu em mais de 80 pessoas por dia se deslocarem até o CREA. Antes a gente tinha um atendimento em mais ou menos entre 80 e 90 pessoas, certo? E hoje a gente tem um atendimento presencial de no máximo 10 pessoas por dia. Então você veja aí com uma redução, tanto é que você chega no CREA hoje, a sensação é de que o CREA, cadê as pessoas, né? Assim, cadê o pessoal que desse atendimento? A maioria dos atendentes estão no computador, olhando aqui para a tela e atendendo virtualmente. Não tem ninguém no atendimento. Não esquecendo também de citar que a ouvidoria é da Rede Participar Brasil, né? Nossa apoiadora. Sem dúvida. Essa é uma outra ferramenta que a gente usa também desde o início da nossa gestão, uma ferramenta que ela traz uma boa relação entre o usuário interno e o usuário externo da ouvidoria, né? Que são duas clientelas que a gente tem dentro da ouvidoria, e facilita essa interação e a manipulação das informações, né, Jackson? A gente vê onde é que a denúncia está, em qual setor, quanto tempo demandou esse setor, qual é a demora, enfim, a gente consegue ter muito dado importante para, vamos dizer assim, atender os profissionais de forma mais qualitativa, mostrando aí de que o serviço público pode sim ser prestado com excelência, né? Com certeza. O senhor falou em inspetoria. Pode esclarecer para o nosso telespectador o que é a inspetoria e como ela funciona? É o seguinte, a inspetoria, quando foi criado as leis que implementaram o sistema Confecrea, foi na década de 30, na década de 60. Né? Então, nesse período, era muito ruim a interiorização das ações do CREA. E aí foi instituído um equipamento chamado de inspetoria. Nada mais é de que vamos dizer, trazendo para o mundo empresarial, é como se fosse uma filial do CREA no interior. Aí foi dividido o CREA, na situação atual, o CREA foi dividido em 12, o estado do Ceará foi dividido em 12 macro-regiões, e essas macro-regiões, cada uma delas escolhida uma cidade polo, para que fosse implantada uma inspetoria. E aí, nessa inspetoria, tem um inspetor responsável para tratar de assuntos administrativos, burocráticos do CREA na região, relacionamento com os fiscais e também ela serve como base para a fiscalização. Mas, hoje em dia, esse modelo ele acaba sendo desnecessário, já que não precisa mais um profissional se deslocar até o CREA, até a inspetoria, para ser atendido. E aí essas inspetorias hoje elas funcionam mais como uma base de apoio mesmo. Para o fiscal do CREA, quando está em rota, ele para ali, usa o computador, trabalha. Eventualmente, um profissional é atendido, tá? E aí é orientado como ele usar as ferramentas do CREA online, sem precisar ir até aquela inspetoria. Isso é o mesmo que em alguns conselhos profissionais chamam, então, de delegacia. Como se fosse uma delegacia. E aí ela funciona mais com a estrutura política, entendeu? É diferente de você, numa cidade que você tem inspetoria, o relacionamento do CREA com a prefeitura, com o sistema de comunicação, com a Câmara Municipal, com os outros órgãos públicos, você nota que ele é bem mais presente, porque o inspetor ele tem um relacionamento dentro da cidade, ele mostra qual é o papel do CREA, ele orienta a fiscalização de como atuar, certo? Esse é
é um benefício da inspetoria, né? Que vai além do atendimento. Ótimo. Presidente, eu gostaria de perguntar, em virtude de tudo que tem acontecido aí mundialmente, né? Em especial, como é que o senhor lidou aí com esses acontecimentos que mudou o cotidiano de todo profissional e não foi diferente com o da sua categoria, né, de engenharia? E o que é que mudou como profissional de engenharia e como atuação como presidente dessa importante instituição? Jackson, assim, cara... O senhor assumiu quando não existia isso que aconteceu, né, nos últimos anos. Quando veio isso, o que é que mudou? Vamos lá. Você colocou aí de que já escutou, já viu, que tem pesquisas e tal, de que eu acabo tendo um maior respeito junto a outros presidentes de conselho, tendo em vista uma característica de melhoria que a gente trouxe aqui para o CREA. E uma dessas características foi de inovação. Então, mesmo antes desse período conturbado que a gente vive, a gente fez uma série de mudanças no CREA, já implementando esses sistemas computacionais e também adquirindo recursos tecnológicos móveis. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei em home office, tá? E depois migrei para uma coisa que eu apelidei de Anywhere Office. Onde quer que eu esteja, eu trabalho. Se eu tiver com notebook e uma conexão de internet, eu estou trabalhando. E aí levei esse conceito para o CREA, mesmo independente do período conturbado que a gente tem vivido. E aí adquirimos notebooks, adquirimos dispositivos móveis de tablets e celulares de última geração para facilitar o deslocamento, adquirimos modems portáteis para utilizar nesses notebooks. E aí, quando chegou em 2020, nesse grande boom que aconteceu, a virada de chave para o trabalho em home office foi muito tranquilo. Porque, primeiro, nossos sistemas corporativos já eram todos online. O servidor do CREA ia até o CREA e acessava um site para poder trabalhar. Então, o sistema já era online. E segundo, boa parte dos equipamentos já eram notebooks. Então, ele só fez ir lá no CREA, pegar o notebook dele e levar para casa. A gente usava lá no CREA parte da telefonia IP, né, telefonia digital, e parte da telefonia analógica, convencional. Durante o ano de 2020, a gente acelerou o processo de migração e toda a telefonia é IP agora, digital. Então, o atendente do CREA só fez pegar o aparelho de telefone IP e levou para a sua casa também. E aí a gente conseguiu montar uma estrutura tecnológica de trabalho aonde quer que o servidor esteja. E aí foi tranquilo essa passagem, já com essa cabeça que a gente tem olhando para o futuro, tá? Essas ferramentas aqui, por exemplo, do Zoom, que a gente está fazendo essa entrevista, essa gravação, ela já existia, ela não apareceu na pandemia. Inclusive, eu já era assinante do Zoom aqui no meu escritório há muito mais tempo. A gente usa essa ferramenta para realizar reuniões com o meu escritório lá em Santa Quitéria, com nossos clientes lá em São Paulo e com outras pessoas do nosso ciclo. Já é normal, mas para muita gente achava que era bobagem. Isso é desnecessário, o que é que custa você vir até aqui, né? Mas hoje está vendo que mudou tudo isso. Chegou aqui um catalisador que fez a gente enxergar que é muito melhor, a produtividade aumenta muito mais, a gente ficar em casa ou ficar no escritório e se conectar com todo mundo através dessas ferramentas, tá? E aí, hoje, por exemplo, no CREA, aqui no estado do Ceará, essa questão aí, ela já está arrefecida, né? E no CREA a gente ainda permanece com aproximadamente 40% dos servidores trabalhando em home office. Não por uma questão sanitária ou de saúde pública, mas uma questão de que é mais confortável para o usuário, né? A nossa clientela interna, nossos funcionários, eles ficarem em casa sem ter que se deslocar ao CREA, pagar estacionamento, pagar gasolina, pagar trânsito. O trabalho fica mais produtivo, porque ele está em um ambiente em que ele se sente confortável e seguro, enfim, por N motivos. E tem uma parte do CREA que está indo lá presencialmente, porque faz parte do contrato de trabalho, né, Jackson? Aí a gente tem que respeitar tudo isso. E aí a gente está criando esse movimento, inclusive no acordo coletivo com os servidores, que foi tratado lá com a gente, já prevemos toda essa regulamentação do trabalho híbrido, a gente fez tudo como manda a lei e estamos administrando isso da melhor maneira. Então, o híbrido deve permanecer? Eu tenho certeza disso. O híbrido, em todos os meus negócios pessoais, né, e empresariais e lá no CREA, ele permanece. Eu acho que vai permanecer ainda por muito tempo.
como eu te falei aqui, muitos processos são feitos em casa. Imagina só você, a pessoa, um funcionário do CREA, ele se desloca da sua casa até o CREA para abrir o notebook e acessar um site para trabalhar. Isso, todos os despachos são feitos num sistema online de despacho de documentos, de trânsito de informações documentais, tudo. Então, para que ele vai se deslocar até o CREA? Se a gente consegue aferir, o que ele está fazendo, a gente consegue se reunir com aquele servidor, a gente consegue controlar o sistema de ponto, a gente consegue fazer tudo com ferramentas. Os ofícios são assinados eletronicamente, tudo. A gente está até adquirindo, fizemos um convênio com a Mútua, que ela tem um sistema que é o Mútua Sign. A Mútua é a Caixa de Assistência aos Profissionais. E aí eu vou adiantar aqui, dar um spoiler do que nós vamos fazer nos próximos meses. Esse sistema ele vai ser inicialmente disponibilizado para os servidores e conselheiros do CREA assinarem documentos, tipo atas de reuniões, decisões de câmara, de diretoria, de plenária, ofícios e outros documentos de tramitação interna de forma online. Você entra lá no sistema de trânsito de documentos que a gente tem lá no CREA, chamado de Safira, e vai assinar com a autenticação de cartório, né? Com a segurança legal devida. E, na sequência, a gente vai oferecer esse sistema para todos os profissionais. Qualquer profissional vai poder acessar um site do CREA, fazer o upload de um contrato, por exemplo, de uma ART, e assinar ele e o seu cliente, né? De forma garantida, de forma que ele pode levar isso a qualquer instância de recurso. Tá. Atualmente, o que é que o senhor julga como dos principais desafios para os profissionais de engenharia? Quais são os principais desafios que eles estão enfrentando e como superá-los? A gente vive hoje uma era de crescimento exponencial em tudo. Se a gente for imaginar de que a faculdade que a gente estudou 5 anos, ela vai nos dar conhecimento para trabalhar 40, 50 anos à frente, está muito enganado. Então, o grande desafio é a educação continuada, é você estar sempre por dentro das novas tecnologias e das novas ações. Desafio maior ainda do setor educacional. O setor educacional tem que formar o engenheiro para o futuro e não formar engenheiro civil para construir casa e engenheiro eletricista para fazer projeto de casa. Ele tem que formar o engenheiro para o mundo. Você imagina só hoje que a gente está vivendo um boom de telecomunicações, né, com a internet, com uma empresa cearense bilionária aí na Bolsa de Valores que trabalha com telecomunicações. A gente tem um boom da internet das coisas, a gente tem um boom de reformas em apartamentos, tem muita gente trabalhando com reforma, com modernização, com retrofit, enfim, com muita coisa. Aliás, trabalhando, necessitando disso, mas profissionais que é bom são muito poucos ainda, porque eles saem da faculdade sabendo apenas o trivial. Eles têm que entender, a faculdade tem que demonstrar isso para eles, de que é necessário aquilo ali ser só o chute, o pontapé inicial do jogo, é só ele bater o centro no jogo. O jogo ele tem que se desenrolar com táticas, com estratégia, com muito estudo, para poder a gente ter essa acomodação. Vou te dar uma prova disso. A OCDE ela tem lá um levantamento que mostra que a quantidade de engenheiros per capita de um país é diretamente proporcional ao índice de desenvolvimento deste país. Ou seja, quanto mais engenheiro tiver, mais desenvolvido é esse país. Hoje a gente tem mais administradores de empresas do que engenheiros. E é um contrassenso, certo? Não estou aqui falando mal dos administradores de empresas, mas países desenvolvidos, a primeira profissão que tem lá no ranking são as engenharias. E aqui no Brasil tem a advocacia, tem a administração de empresas e não tem os engenheiros, que são responsáveis por fazer essa alavancagem de infraestruturas necessárias para a gente transportar, para a gente se comunicar, para a gente viver, né? E essa semana eu vi na sua rede social que eu acho que do seu gabinete no CREA, o senhor fez uma fiscalização online de uma obra que estava acontecendo no pilotismo de um apartamento. Ali tinha RT? Pois é, na verdade, é o que eu tenho até... Eu fiz aquilo ali de propósito, não sei se você notou, eu marquei o chefe da fiscalização, porque tem uma coisa que eu quero implementar no CREA que ainda não foi possível, justamente por essa falta de entendimento,
que é o seguinte, ao invés da gente ter um sistema de denúncia fiscal na rua, por que que a gente não pode receber as demandas de fiscalização pela rede social? O cara vai lá, filma, bate uma foto, marca o CREA e está tudo resolvido. O fiscal já manda para o fiscal vai lá e verifica, entendeu? Aquela obra ali ela foi fiscalizada e foi devidamente autuada, né? No rigor da lei, digamos dizer assim. Porque realmente é fácil hoje, né, Jacques? Você está na rua, você faz uma filmagem, você manda. Eu recebo muito, inclusive o meu WhatsApp é público, embora ele seja uma conta pessoal minha, de antes do CREA, mas todo mundo tem meu número e você não tem ideia da quantidade de mensagens que eu recebo com denúncias. E a gente faz um repasse disso para os setores responsáveis. Ótimo. Nós estamos vendo aí, acho que tem tudo a ver com o que nós estávamos falando aí numa pergunta anterior, sobre a questão da educação, enfim, das faculdades. Mas como é que o senhor enxerga como é que vai ser o futuro da profissão da engenharia? Inclusive, temos aí a questão dos metadados, enfim, várias coisas novas surgindo, né? Como é que o senhor vê o papel dessa importante profissão no futuro? Jackson, é interessante você falar no metadados, né, e tal. A gente observa o seguinte, que vamos dizer que de uns 6 a 12 meses para cá, houve um grande falatório em metaverso, né? Metaverso, e às vezes as pessoas têm até um entendimento errado do que seria esse metaverso. Isso não existe, isso não é uma coisa tão nova assim, já existe há muito tempo. Quem é que na década dos anos 2000, ali, no final dos anos 90, não jogou o SimCity, que, na verdade, ele criava ali já um primórdio do metaverso, né? Tem o MySpace, que também já criava alguma coisa nesse sentido. E ano a ano isso vem sendo aperfeiçoado com esses jogos virtuais. Aqui até meu filho ele joga alguns joguinhos que conversa com a prima dele que mora lá em São Paulo, como se estivesse aqui, troca informações, trocam moeda até. Então, você vive isso. Talvez para a gente seja complicado de entender como é que é isso. Mas essa geração que está recebendo a informação já na mão, essa geração aí nascida na segunda década dos anos 2000 para cá, ela já vai ter isso com mais facilidade. Tanto é que os grandes players da tecnologia mundial estão investindo em metaversos, estão investindo em análise de metadados, né? Esse meta aí que é colocado na frente é uma questão apenas de demarcar o espaço, mas os nossos dados eles estão disponíveis na rede, tanto é que às vezes chega alguém aqui no CREA para perguntar informação sobre determinado profissional. Eu não posso dar essa informação porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados que restringe a isso, né? Mas se você colocar o nome dessa pessoa no Google, você vai ter muito mais informações dela do que o CREA pode fornecer. Então, esses dados já estão na rede. Até tem algumas pesquisas que mostram que quando você clica quando você está navegando numa rede social, se você curtir 5 fotos, a rede social já vai saber mais do que o seu amigo de infância. Então, quando você dá 10 cliques, quando você passa de 100 cliques de curtidas, a rede social conhece você mais do que você mesmo. O mais recente que tem que se falar são os metaversos, né? É o metaverso. Mas o metadados é um dos pontos mais importantes. Né? Esse é o que é importante. Pois é, que são os dados intangíveis, né? Que cada vez mais está chegando e as pessoas não têm discutido muito isso aí. Né? Uma coisa é metadados, outra coisa é metaverso. Foi isso que eu fiz essa evolução. Falei do metaverso, que é o que já existe, e o metadado aqui que é o problema, que é a vantagem, né? Não é o problema, é a solução. Eu coloquei aqui quando você curte, né? Mais de 100 postagens, vamos assim dizer, a rede social ela sabe mais de você do que você mesmo. E aí, como assim? Ela sabe o que é que você viu, quanto tempo você viu cada vídeo, ela sabe se você curtiu, se você deu um zoom, se você entrou no perfil, e aí ela vai montando um conjunto de tendências. Vai montando um conjunto de tendências de informação. E vai passar isso para quem? Para o Jackson, ali, o empresário que tem um produto para vender. E aí o Jackson vai fazer uma postagem que vai ser entregue diretamente para esse pessoal. Aí você vê quem é que analisa tudo isso. Tem engenheiro envolvido nisso, engenheiro de telecomunicações, engenheiro de dados, tem uma série de profissões, engenheiros eletricistas, engenheiros civis. A engenharia civil ela é uma profissão que abre um leque de possibilidades para
quem se forma, e pode entrar no mercado financeiro, que não difere tanto dos metadados. Estão ali informações que são trafegadas conforme tendências, né? E aí isso facilita muito o trabalho. Então, o engenheiro ele tem que tirar da cabeça de que o engenheiro civil constrói casa, o eletricista constrói instalações elétricas, o engenheiro mecânico é para dar manutenção em carro. Acabou com isso, tem que parar com isso. Recentemente, o senhor teve uma reunião com o presidente Luiz Gastão, do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC, e em discussão uma parceria do CREA Ceará com o Sistema Fé Comércio, com o SENAC, para a questão do empreendedorismo dos cursos profissionalizantes para os engenheiros. Isso é a tendência, o empreendedorismo para os profissionais de engenharia? Você não tem dúvida, para qualquer profissional já. A gente procurou o presidente Luiz Gastão porque vemos nele como uma pessoa com visão de futuro, um empresário bem-sucedido e que está à frente da Fé Comércio, mudando ali aquela instituição, transformando aquela instituição e gerando uma sinergia muito forte entre todos os entes envolvidos ali, todos os sindicatos, todas as entidades que são abrangidas pela Fé Comércio. E vendo essa energia que ele emana ali lá da Fé Comércio, chegamos junto dele e propusemos aí esse desafio. Aí você me pergunta, mas por quê? Como é que vai funcionar isso e tal? Muito simples. Se você parar para pensar, houve aí um sistema de pejotização nas empresas. Dificilmente um profissional liberal, que é a nossa característica, engenheiros, agrônomos, profissionais de geociências em geral, eles são profissionais liberais, eles não têm essa característica de trabalhador, né? São profissionais liberais, eles deixaram de ser contratados pela CLT, né? Deixaram de ser os seletistas e passaram a criar suas empresas, criar seus CNPJs e serem prestadores de serviços para outras empresas. E aí, onde é que entra o empreendedorismo nisso? É de transformar, de potencializar a capacidade dessas empresas de apenas prestar serviço para uma pessoa para gerar muitos outros negócios. Como, por exemplo, o cara vai fazer uma prestação de serviço onde tem que fazer um acompanhamento de obra. Em vez de ele fazer só o acompanhamento de obra, ele desenvolve ali tecnologias para planilhas, um sistema para acompanhar a obra, apresenta novas informações e, com isso, ele gera um produto que pode ser comercializado além do serviço dele, né? E aí a gente tenta transformar isso. Como é que a gente vai transformar isso se o engenheiro não é educado a isso na faculdade? Uma das grandes dificuldades que a engenharia tem é de precificar o seu serviço. Dificilmente o engenheiro consegue precificar com exatidão quanto o custo do seu serviço. Tanto é que a gente tem tabelas de honorários aí disponíveis para facilitar esse trabalho. Mas aí o curso de empreendedorismo ele ajuda você a montar isso, né? A deixar isso organizado. E mais do que isso, ele mostra para você como ter uma atitude empreendedora, que eu acho que isso é mais importante e vai além de ser empreendedor, de abrir um negócio, de botar uma empresa. Não. Você tem uma atitude empreendedora, uma atitude proativa, né? Que engaje as pessoas, que lidere aquelas pessoas. Muito bom. Presidente, como o senhor acha que a população pode se beneficiar se ela tivesse mais atenta à atuação dos engenheiros na vida das pessoas? Jackson, assim, essa pergunta é muito ampla, né, para a gente responder. Se a gente puder, talvez até seja uma pergunta do milhão, mas uma coisa bem pontual e cirúrgica, digamos assim, era se a gente conseguisse fazer com que a sociedade tivesse uma mudança cultural no sentido da manutenção predial. O senhor tem um papel muito, o senhor tem um papel muito importante como presidente do CREA, para conseguir ajudar a população do Ceará a ficar mais consciente sobre isso. Perfeito. A gente tem tentado, a gente tem agido nesse sentido, inclusive nos recentes casos aí de queda de edifícios. A gente teve um edifício na Maraponga que caiu, logo depois o Andrés, que causou uma grande comoção na cidade. Houve uma boa mobilização nisso, tanto é que passamos a investir, inclusive, em levar a população a preocupação de contratar profissionais registrados no CREA. A gente fez agora uma empena ali no Rio Mar, com uma propaganda no elevador do Rio Mar, investimos aí em propagandas na televisão para mostrar à sociedade a importância de ter engenheiros contratados, né? E aí, voltando aí ao ponto,
se acontecer essa mudança, as pessoas vão passar a ter a segurança de que seus imóveis estão sendo seguros, né? Vou dar aqui um exemplo para você. Muitas vezes, a gente tem um imóvel, a população tem um imóvel como único patrimônio da vida. 90% dos brasileiros, eles ganham menos de R$ 3.500. Quem é que com menos de R$ 3.500 pode adquirir um imóvel? É muito raro. E aí, quando ele consegue juntar um dinheirinho para adquirir aquele imóvel, ele acaba não mantendo aquele imóvel e, às vezes, tendo que vender muito mais barato do que o que ele investiu para poder viabilizar a sua moradia. Ou gastar grandes quantias, né, vultuosas quantias em reformas, quando ele poderia ir aos pouquinhos fazendo essa manutenção e dando segurança, né? Então, a gente tem que ter realmente essa mudança cultural e mostrar para a sociedade, a gente tem que ter essa consciência de que o que é caro não é contratar um engenheiro, é o prejuízo pela não contratação. E, somando a isso, eu digo que é realmente uma questão de cultura mesmo. Você veja que meus avós, eles já frequentavam médicos, eles já tinham contato com advogado para fazer contrato de compra e venda e tudo mais, médicos para resolver suas questões de saúde, mas quando eles iam construir, eles contratavam ali um pedreiro, um mestre de obra, etc. Não contratavam engenheiro. Hoje em dia, a gente já tem uma demanda. Quem é aqui do nosso convívio que não já teve o contato com o engenheiro para fazer uma reforma, para fazer uma construção? Então, isso tem mudado e tem profissionais disponíveis no mercado para isso também, para suportar essa demanda reprimida, vamos assim dizer. Bom, presidente, estamos chegando ao final do nosso programa. Lhe agradecendo aí pela sua agenda, sei que é muito corrida, inclusive essa semana o senhor tem que cumprir a agenda em Brasília, com o Confer, né, e ter aberto espaço aqui para conversar conosco, mas queria deixar aí as palavras, que o senhor possa fazer as considerações finais para os nossos telespectadores, né? Que mensagem o senhor deixaria aí para toda essa categoria, não somente para a categoria direta dos engenheiros, né? Todos aqueles que são abrangidos pelo CREA, das geociências, enfim, entre outros, né? E para a população em si, em geral, que tem ligação aí com o CREA. Bem, Jackson, obrigado aí pelo espaço, você sempre muito cordial conosco, sempre levando aos seus seguidores e à comunidade em geral a notícia correta, a informação mais precisa. E eu coloco aqui o CREA realmente à disposição da comunidade, no sentido de fazer com que os serviços de engenharia, agronomia e de geociências sejam executados com responsabilidade, com profissionais, certo? Imagine você que todos os segmentos, desde o plantio até chegar a comida na sua mesa, desde quando você adquire um terreno para construir um imóvel, aquela água que chega até a sua torneira, ela tem ali o dedo da engenharia, da agronomia e da geociência. Veja o tamanho dessa cadeia produtiva, é a maior do país. Então, quando essa cadeia está bem, o país está bem. Então, deixo aqui essa informação e agradeço mais uma vez a você, a todos os seus seguidores, e nos colocamos à disposição, não só o CREA, mas o nosso escritório profissional, o nosso escritório pessoal, à disposição de toda a comunidade. Bom, nosso convidado de hoje, no nosso programa, foi o presidente do CREA Ceará, Emanuel Mota. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, com o apoio do Sistema FIEC, do Sistema Fé Comércio Ceará, do CREA Ceará e também da Rede Participar Brasil, soluções em softwares de relacionamento. Agradecemos a sua audiência. Até o nosso próximo programa. Tchau.